Lá para eu aparecer, gente. Que honra ter o senhor aqui com a gente. Coisa boa. Com certeza. Senhor, não. Desculpe, Rotariano, desculpe. Depois que eu falei, eu lembrei. Depois que eu falei Rotariano, não tem senhor, né? O senhor está lá no céu. Está lá no céu. Mas olha só, hein? O nosso Israel, que privilégio. Eu já estou até com inveja aqui, embora o diretor do meu ano ele só veio 7 vezes no distrito. Tudo bem. Mas que beleza estar aqui, Mário. Muito bom. Muito bom ter o diretor presente. É um período que a gente deve aproveitar essas oportunidades, né? Porque daqui a pouco, se fosse presencial, a gente não teria tanta facilidade de ter assim a experiência de tantos rotarianos aqui do Brasil, né, podendo estar fazendo parte das nossas reuniões, nos dando as dicas, né, contando das suas experiências. Isso tudo é para somar na nossa caminhada. Mas dentre tantos problemas, essa é uma oportunidade, né? Sempre tem alguma coisa boa no meio das coisas ruins. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que não tem conhecimento de Rotary, e ela é uma pessoa muito culta, tal. Aí eu sentei do lado dela, ela começou a me perguntar, né? Aí eu comecei a dar os dados do Rotary, dar números, alguma coisa, ela foi se interessando, e aí eu estava conversando com ela. Sempre tem coisas boas. Olha o que a pandemia nos proporcionou. Imagina quando que nós teríamos o diretor numa reunião presencial nossa, talvez nem uma vez no ano, né? E assim tantas outras autoridades e pessoas, companheiros. Então, isso eu acho que foi uma coisa muito boa que a gente teve, né? A gente tem que celebrar isso aí, uma coisa boa que o Rotary teve, né, nesse ano. Como o governador Oswaldo dizia, que ele gostaria, que o ano dele, se tivesse que começar tudo de novo, ele começaria tudo novamente. Agora o Israel vai começar também. Tem que usufruir dessas coisas, né? Com certeza. Muito bom. Boa noite, Jair. Só que o Oswaldo ia começar com outro diretor, porque eu não aguento mais um ano, não. Aguenta. Eu acho que tu não aguenta mais o Oswaldo, viu? Eu acho que é o Oswaldo que tu não aguenta mais. Boa noite, Irene. Seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês sabem que tem uma proposta, né, no Conselho de Legislação para mudar a gestão do diretor de 2 para 3 anos. Eu fui contra, absolutamente contra, e continuo sendo. E estou a fim de ir o ano que vem a Chicago para derrubar essa proposta lá, apesar de eu não poder falar. Eu não serei mais diretor, também não sou delegado, mas eu vou insuflar a turma, porque eu acho descabido você aumentar a gestão do diretor, porque reduz o número de líderes, né? Oportunidades. Quando antes, em 6 anos, você tem 3 diretores, aí você passa a ter 2. É menos gente com a possibilidade de servir. E se você se dedica realmente, você se empenha com afinco, 2 anos são mais que suficientes. Se aprende muito. E também é que nem o piscinão de Ramos lá da novela. Cada mergulho é um flash. Todo dia tem uma treta caindo na minha mesa. Todo dia. Quando você menos espera, bum, explode uma bomba. O Roger liga. Ontem, por exemplo, foi o programa do intercâmbio. Porque o programa do intercâmbio está meio solto no mundo rotário, né? E isso está começando a ter repercussão problemática em termos da imagem do Rotary, porque toda vez que acontece um problema, o governador é obrigado a tomar a decisão, só que ele não tem os instrumentos na mão para tomar a decisão. Normalmente fica com a comissão do intercâmbio. Por exemplo, na questão financeira. O board vai modificar isso. O board vai passar a submeter as contas do intercâmbio do distrito
ao governador e ao tesoureiro distrital. De forma que, Israel, prepare-se porque vai sobrar. O pessoal do intercâmbio não gosta muito, porque eles querem ter autonomia. Mas quando acontece alguma coisa errada no programa de intercâmbio, quem responde não é o pessoal do intercâmbio, é o governador. Sim. Eu não quero nem saber quem é o chefe do intercâmbio do 4670. Eu quero saber quem é que vai segurar a bala, quem é que vai morder a bala na hora que atirar. Era o Oswaldo, agora vai ser você. O Rotary não reconhece a questão da responsabilidade do chairman, né, do intercâmbio distrital. Uhum. Estamos aí para procurar mais uma, então. Eu não sei quanto tempo vai demorar isso, porque sim, com a pandemia, a implantação de qualquer mudança é complicada, né? Pode ser que não aconteça no seu ano, aconteça no ano que vem. Mas há uma tendência a que as contas do intercâmbio sejam submetidas, assinadas pelo governador e pelo tesoureiro, que vão tomar ciência da origem e do destino do dinheiro. Faz todo sentido, né? Sim, sim. Eu acho que faz todo sentido. Mas hoje não é assim. Não. Hoje é a exceção. No nosso caso, Mário, no nosso distrito, toda a parte financeira ela já está dentro da contabilidade do distrito. Tá? Os pagamentos são autorizados pelo tesoureiro e eu tinha ciência de tudo e autorizava alguma despesa. É uma despesa maior, não vai viajar o Sherman, não sei para onde. É autorizado pelo governador. Não, mas antigamente, até pouco tempo atrás, era uma autonomia absoluta. Isso em muitos distritos a gente sabe que é ainda assim. É. E por isso é que o board decidiu tomar uma medida que equalize tudo no mundo inteiro, né? Porque assim haverá um comportamento único com relação à transparência financeira. A alegação é de falta de transparência financeira. O pessoal estipula o orçamento, cobra do estudante um determinado valor e você não consegue, às vezes, justificar para a comunidade o porquê daquele valor e não outro. O segundo ponto que também nós vamos tomar alguma medida é com relação à rotatividade dos cargos. Tem que ter um plano sucessório do intercâmbio, como existe um plano sucessório de governador, de diretor, de presidente de clube, né? Essa mesma filosofia rotária de alternância, rotatividade do poder, tem que funcionar para o programa de intercâmbio também. É um programa que carrega o logotipo do Rotary. Ótimo. Então, há algumas mudanças aí em andamento que são positivas em termos de transparência e de obediência aos valores do Rotary. Mas todo dia é uma treta. Ontem foi essa. Ótimo. Acho que podemos começar, então. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Né? Com grande prazer, com grande alegria, que hoje temos presente na nossa reunião o diretor Mário César de Camargo. Né? Para quem não conhece, ele está hoje nos presenteando com a sua presença e ele vai falar um pouquinho conosco sobre a Fundação Rotária e algum outro assunto que ele acha pertinente. Né? Então, para não tomar muito o tempo de todo mundo, eu agradeço a presença e passo a palavra para o diretor Mário. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Israel. É bom ver o Oswaldo de novo. Eu estava com saudade dele, eu só fui 7 vezes, ele não me convidou mais, eu também não fui. Né? É que terminou o ano Rotário. Terminou, então. Falar sobre a Fundação Rotária é falar sobre o lado positivo da força, né? É o lado Luke Skywalker, né? Não é o Darth Vader. É o lado positivo da força. A Fundação Rotária, eu vou dar as últimas notícias assim que saíram do forno
ontem. Eu gosto de sempre trazer novidade, porque se for para trazer comida requentada, vocês vão no site que está tudo lá. Ontem, por exemplo, foi feita uma doação de 10 milhões de dólares da Fundação Rotário. É uma fundação alemã que, quando eu era curador, eles já tinham sido Art Clump de $1 milhão, que eu estava lá presente na cerimônia quando eu era curador, 3 anos atrás, foi 2018. E eles, obviamente, estavam testando as águas, né? Estavam testando se a Fundação Rotária daria bom destino àquele investimento. Eles são também uma fundação, Franz e Otto Walter Foundation. É uma fundação de um imigrante alemão que migrou para os Estados Unidos depois da guerra e acabou fazendo fortuna nos Estados Unidos, ele e a mulher, e não deixaram herdeiros. Eles não têm herdeiros. Então, ele deixou executivos tratando do dinheiro dele, com a determinação de que os executivos fizessem investimentos sensatos, né? Investimentos com retorno para a comunidade. Já que eles não tinham herdeiros mesmo, eles fizeram algo que os brasileiros poderiam imitar, né? Foram deixar para uma instituição. E eles escolheram a Fundação Rotária, entre outras. Não é a única destinatária do investimento da Fundação Otto Walter. Eles fizeram um investimento de $1 milhão, aí aproximaram-se da fundação e tomaram conhecimento da abrangência, da capilaridade, da seriedade, da transparência e da eficiência com que a fundação utiliza o dinheiro deles. A gente gasta em gestão 8% do dinheiro que eles investem. 92% vai para o chão de fábrica, vai para o projeto mesmo. Então, eles adquiriram confiança e ontem fizeram uma doação, anteontem, né? Eu fiquei sabendo ontem, de $10 milhões para fazer o quê? Ele tem uma destinação específica. Esses $10 milhões vão servir para fundar um centro Rotary da Paz no Oriente Médio, que é um lugar muito tranquilo, né? O Oriente Médio quase não tem problema. E, quando eu era curador, nós elegemos alguns locais para montar o Centro Rotary da Paz, além daqueles que já estão contemplados. Todos conhecem aí a Universidade de Duke University e tal. As 7 universidades que são parceiras da Fundação Rotária no mundo inteiro, né? De Universidade lá de Uppsala, na Suécia, de Queensland, na Austrália, a Universidade Cristã de Tóquio, enfim. São os 7 parceiros do Rotary com relação a fundos pró-paz. Que, aliás, dão uma das bolsas mais generosas do planeta. Chega até a $75 mil a bolsa. Bolsista pró-paz da Fundação Rotária. É uma bolsa hiper generosa. É uma das mais generosas do mundo. Nós elegemos 3 lugares para montar outros centros pró-paz. E a linha de argumentação, inclusive minha, na época como curador, era a seguinte: vocês estão montando bolsa pró-paz em Tóquio? A guerra em Tóquio acabou em 1945, com a bomba atômica. Vocês estão montando na Austrália? Ao que eu saiba, a Austrália nunca teve guerra no seu território. Eles mandam tropas para suportar e apoiar os americanos, mas não tem guerra. Eu quero ver vocês montarem na América Latina, no Oriente Médio e na África. Aí sim. Vocês sabem que se vocês deixar a burocracia tomar conta, eles vão para Genebra, né? Eles vão para Nova York, eles vão para Los Angeles. Entendeu? Ninguém quer ir para o Morro da Rocinha. Ninguém quer ir lá para o bairro pobre de Lagos, na Nigéria. Eu falei, olha, nós temos que... Não fui só eu que defendeu essa visão. Foi uma consultora chamada Julia Roig, que fez uma análise e propôs, depois de entrevistar os curadores e depois de entrevistar o campo, ela fez um paper assim, de umas 80 páginas, e ela explicou, falou, olha, 3 são os lugares do mundo que precisam ter um centro da paz no meio da guerra. Estão em permanente guerra. O Oriente Médio é um, a África é outro e a América Latina é outro. Nós não temos guerra
aberta militar país contra país, mas nós temos guerra urbana. Em termos de guerra urbana, é difícil imaginar um continente pior do que a América Latina. Então, o Brasil ou algum dos nossos vizinhos, vai depender da performance dos meus sucessores à frente da Fundação Rotary, vai ter que reivindicar um desses centros Rotary Propaz para ser sediado no meio de países em guerra, seja em guerra real militar ou seja em guerra urbana, como o que a América Latina enfrenta há muito tempo. 40 mil homicídios por ano no Brasil, se isso não é guerra, eu não sei o que é. Esse é uma novidade, eu dei para vocês um pouco da história, uma pequena história do que a Fundação Rotária faz. A segunda história, eu gosto de contar a história porque assim as pessoas gravam, né? Aí vocês não esquecem mais o porquê e a razão de investir na Fundação Rotária. A segunda história é a questão da polio. Eu li muito sobre a polio, inclusive o livro do diretor brasileiro da polio na época, né, que era o mineiro, era o diretor que representava o Brasil no Comitê Mundial da Polio. E ele contou a história da polio no Brasil, né, e qual o envolvimento do Rotary e do governo brasileiro até 1989, nós demos dinheiro até 92, aí foi declarado livre da polio em 94, né, para dar aquele tempo de 3 anos sem nenhum caso. Hoje, o que eu ouvia muito como curador é que o mundo rotário está um pouco fatigado, está com fadiga da questão da arrecadação da polio. Por quê? Porque nós tínhamos um caminho de queda nos casos de polio no mundo até 2016. Aí, em 2017, ele reboteou e foi para cima. E eu era curador e a gente se perguntava o que aconteceu. Tivemos várias reuniões, inclusive com a Fundação Bill e Melinda Gates, com o pessoal da Organização Mundial de Saúde, com o pessoal da Unicef e com o pessoal do Centro de Desenvolvimento de Doenças de Atlanta, que é o parceiro do Rotary na questão da polio e também agora do Covid. É o centro um dos centros que desenvolve estratégia nos Estados Unidos, é o centro que desenvolve a estratégia de combate à Covid, assim como no Brasil tem o Butantan e a Fiocruz. E eles nos disseram o seguinte, a minha pergunta, inclusive, eu sou cara de pau, escuta, nós falseamos os números durante muito tempo para apresentar uma queda e agora, de repente, há um rebote e a África perde a condição de continente livre da polio. Eu estou falando de 2016, 2015, logo que eu comecei como curador. E a resposta foi a seguinte: nós estamos aperfeiçoando os nossos instrumentos de monitoramento. Então, tem um verbo em inglês que eu gosto de usar, é overlook. Quer dizer, nós passamos por cima e não enxergamos. Ou nós overlooked a situação do Paquistão e do Afeganistão. Nosso foco e a nossa medição lá não era tão precisa quanto imaginávamos que seria. Principalmente em função dos conflitos tribais que acontecem no Afeganistão, principalmente. Então, com o afinamento das métricas de medida, e, aliás, esse afinamento veio da experiência lá da Nigéria, porque na Nigéria aconteceu algo semelhante. Por que foram detectados casos na Nigéria quando a África estava já quase no 3º ano sem polio? Porque o modelo matemático e estatístico de tratamento da vacinação e da população, ele não considerava que aquela população em torno do Lago Chad... Vou dividir o meu tempo na tribuna com a deputada Carla Zambelli. Quero externar
Nesse momento, ele está com o microfone aberto, pode fechar. Intensa tristeza. Mônica. Escrito. Obrigado. Essa erupção de casos aconteceu em torno do Lago Tchad, no centro da África, que bordeia 4 países. E o modelo matemático e estatístico e métrico de avaliação de casos da polio não levou em consideração na época que essa população era migrante. Ela não é uma população como nós que vive em casa. Eles vivem em tendas e eles vão de um lugar para outro. Eles não têm país. Eles são tribos. E com eles, as crianças também são deslocadas. Então, esse modelo foi colocado no Afeganistão, que tem um comportamento ainda muito tribal. E eles passaram a olhar com outras lentes a questão do Afeganistão e do Paquistão. Por isso é que os casos que estavam reduzidos a 30 e pouco lá atrás, o ano passado foram 140. O ano retrasado foram 176, nos mesmos 2 países. Vamos recordar que o ano passado a África foi definitivamente declarada livre de pólio, 3 anos sem caso nenhum, que é o pré-requisito da OMS para que uma região seja declarada livre de pólio. Esse ano, o relatório que eu recebi ontem da Joseland Nixon, ela manda um relatório semanal, nós tivemos 1 caso de pólio nos 2 países até agora. 1 caso. No ano de 2021, até o dia 17 de fevereiro, ontem. Então, acho que, a continuar essa tendência, talvez este seja o ano onde acontecerá o último caso de pólio. Eu não digo que seja esse que aconteceu agora em fevereiro, mas nós percebemos que aquela estratégia de vacinar para impedir a progressão do vírus vale para a Covid, vale para pólio, vale para qualquer vírus infecto-contagioso. Na hora que você aumenta o grau de vacinação daquela região específica, basicamente 95% de cobertura, o vírus para de se espalhar. E aí os casos zeram a médio e longo prazo. Aconteceu com a polio, está acontecendo com a polio agora, né? Através da cobertura vacinal, nesses 2 locais que ainda eram os últimos bastiões de resistência da polio. E não tenho dúvida que acontecerá com o Covid também, quando atingirmos um nível de vacinação suficientemente seguro que provoque a imunidade coletiva. Eu não gosto de falar imunidade de rebanho, porque para mim rebanho é gado, mas imunidade coletiva, né? Então, esse ano nós tivemos um caso de pólio somente, o que é uma notícia muito bem-vinda, muito alvissareira. Talvez seja esse o último ano de ocorrência de caso de pólio no mundo. Nós estamos monitorando isso muito de perto e acho que essas 2 notícias, tanto da doação quanto de um caso de pólio, elas são merecedoras de uma análise assim histórica, né, de uma análise como eu relatei aqui para vocês. Eu não vou falar de número, não, porque eu encho a cabeça de vocês de número. Eu sei que daqui a 3 horas vocês já esqueceram quase tudo, mas contando história, eu acho que a história fixa, né? Ela fixa a compreensão do porquê que tem tanta gente que acredita na Fundação Rotary e investe milhões e milhões de dólares nos nossos programas. Só para terminar, nós temos um problema que nós vamos enfrentar esse ano, já estamos enfrentando, é do conhecimento de quase todos os rotarianos, porque nós fizemos uma divulgação extensiva, que o Fundo Mundial tem um déficit esse ano, que é um déficit gerado pela própria eficiência dos rotarianos. O chairman Ravi Ravinda falou, nós somos vítimas do nosso próprio êxito.
Quando eu, como curador, passava de pastinha no Brasil inteiro dizendo que vocês têm que fazer projetos, os clubes fizeram projetos. Nós tínhamos 860 projetos em 2015, quando eu comecei como curador na Fundação Rotária. Esse ano tem catalogados 2.800. Em relação ao ano passado, a essa altura do campeonato, o ano passado foram aprovados no todo 1.430 projetos. Nós já aprovamos 1.186. Tem mais 1.684 na fila de espera. É uma pressão legal? É uma pressão legal porque significa que os clubes aprenderam a fazer projetos e vão devolver o dinheiro para a comunidade. O dinheiro que foi doado vai voltar. Agora, os curadores tiveram que tomar uma medida de mais restrições, diminuir a participação do Fundo Mundial na equiparação, né, do dinheiro do distrito e do seu parceiro no exterior, para que a gente possa, para que a Fundação Rotária possa atender o maior número de projetos possível dentro desse ano rotário. Essa é a explicação técnica. Não existe problema nenhum do Fundo Mundial, que falta de grana. Vai faltar grana porque o número de projetos dobrou de um ano para o outro. E a nossa arrecadação não dobrou. Então, não precisa ser diretor de banco para saber que não haverá fundos para equiparar o dinheiro dos distritos e dos parceiros no Fundo Mundial. O que o board de diretores fez? Nós economizamos 11,6 milhões de dólares esse ano em viagens. Está todo mundo com rédea curta com relação à viagem. 7 milhões e meio o board desviou para a Fundação Rotária para não desapontar os distritos quando eles submeterem os projetos. E eu tenho certeza que até março ou abril nós vamos ter que fazer, até abril provavelmente, nós teremos que fazer coisas semelhantes. Porque ainda assim o dinheiro não vai dar. A Fundação Rotária vai precisar de, no mínimo, 15 milhões de dólares para honrar os projetos que já foram aprovados, fora aqueles que estão em fase de aprovação. E a taxa de aprovação, para minha surpresa, é 89%. Ou seja, de cada 10 projetos que vocês mandam para a Fundação, 9 recebem o ok da Fundação, que é um excelente sinal. É sinal de que os distritos aprenderam, estão aprendendo a fazer bons projetos. Israel, dei informação suficiente para vocês, não? Para vocês começarem? É tudo do forno, direto, hein? Não tem nada disso que está na mídia. Sim, diretor, eu acredito que foram informações muito importantes. A questão básica é a importância das contribuições para a Fundação Rotária, né? O que a gente consegue fazer e que a gente precisa contribuir para poder continuar usufruindo, né? Porque foi, principalmente, que nem tu comentou, o ano passado, com relação à Covid, né? Foram feitos muitos projetos e a Fundação Rotária investiu muito nisso. Então, agora a gente precisa retribuir um pouquinho, contribuindo mais. O ano passado, o Covid, eu tenho até o número certo, é 29,7 milhões de dólares. Foram destinados para combate ao Covid, que obviamente não estava no orçamento, porque ninguém tinha previsto a Covid em 1º de julho de 2019. Nem os chineses de Wuhan sabiam. Então, obviamente, isso não estava no orçamento, foi desviado para fazer face à demanda do que os distritos pediram em termos de combate ao Covid-19, até para colocar o Rotary na mídia. E nós aqui aparecemos na mídia. Vocês apareceram na mídia, eu apareci na mídia. Recebi um convite da Globo para substituir o William Bonner. Eu falei, não, eu sou careca e não vou fazer implante, eu não quero. Deixa ele ficar de cabelo grisalho, porque eu já estou careca. Mas, brincadeiras à parte, a nossa demanda por dinheiro da Fundação Rotária aumentou exponencialmente. 102% no espaço de 5 anos. E a arrecadação aumentou 8%. Então, era inexorável. Era inexorável que um dia essa conta não fechasse.
Se a despesa da sua casa aumenta 102% em 5 anos e a sua receita aumenta 8%, não precisa ser um grande matemático, basta ser uma dona de casa para saber que a conta não vai fechar no fim do mês. Vai sobrar dia no fim do mês, assim como vão sobrar projetos no fim dessa gestão que vão migrar para a gestão do ano que vem. Agora, também tem uma outra informação, viu, Isa? Aproveitando. Vocês sabem que existem fiduques no mundo que não são utilizados. De distritos do Japão, de Taiwan e da Coreia, basicamente. Dos Estados Unidos tem 2 ou 3 também, mas são poucos. Eles fazem bastante projetos. Mas o Japão, a Coreia e Taiwan interpretam a Fundação Rotária como um lugar para entesourar e não para aplicar, não para investir. Que é um conceito totalmente anacrônico. Não é esse o objetivo. O objetivo da Fundação Rotária é usar o dinheiro para a comunidade, esteja onde ela estiver. Se não tem necessidade no Japão, investe em Uganda, ou no Brasil, ou na Nicarágua. Há carência imensa em 150 países dos 190 países do mundo. O que a Fundação Rotária decidiu agora, corajosamente? Os distritos terão até 2026 para destinarem o seu FIDUC não utilizado em algum programa do Rotary à sua discrição, sob sua decisão. A partir de 1º de julho de 2026, o distrito que tiver excesso de FIDUC não utilizado, ele será forçado pela Fundação Rotária a dar destino ou subsídios distritais, ou subsídios globais, ou subsídios para a poli. O distrito vai sofrer uma pressão para utilizar esse dinheiro de volta no sistema e botar para funcionar para o propósito para o qual ele foi arrecadado. Que não é entesourar, é voltar para a comunidade rotária mundial. Então, essa é uma boa notícia. Viu? Vai levar um tempo, os distritos vão ter que aprender a se relacionar mundialmente. Vocês devem perceber que daqui a pouco haverá maior facilidade em tabular projetos em conjunto com o Japão, com Taiwan e com a Coreia. Fica de olho nisso. Já estou lançando uma dica, porque eles serão pressionados a colocar a máquina deles de dinheiro para rodar. Porque senão, até 2026, a Fundação Rotária vai obrigá-los a fazer isso. E aí eles vão ter que destinar sob tacão, sob vara. E ninguém gosta de trabalhar com um chicote nas costas, sendo obrigado a dar o destino do dinheiro que você arrecadou. Então, a Fundação Rotária vai dar o espaço de 5 anos para que eles aprendam a se conectar mundialmente e a desenvolver projetos com parceiros como vocês, por exemplo, como 4670. Agora, é fundamental que vocês tenham moeda de troca. Não adianta vocês terem um parceiro no Japão, lá em Kobe, onde eu fui representar a Fundação Rotária. Eu conheço 50 rotarianos lá no Japão, com muito dinheiro, se o 4670 tem uma doação de $5.000 por ano. Vocês vão ter que ter uma arrecadação que vale a pena vocês emparcerarem com o distrito japonês, ou taiwanês, ou coreano. Por isso a necessidade de arrecadar. Não é só para destinar para o Fundo Mundial daqui a 3 anos, não. É para ter dinheiro para fazer face aos projetos que virão por aí e para o qual vocês vão ter que ter a contrapartida. Mais uma razão para arrecadar, muito prática, que é outra dica que eu dei para vocês. Tá bom? Muito bom. Diretor Mário, alguém pode lhe direcionar alguma pergunta? É possível? Pode. Se não souber, eu peço para o Oswaldo responder. Tá bom. Governadora Denise, por favor. Boa noite a todos. Diretor Mário, com muita alegria que nós te recebemos aqui no Rio Grande do Sul. Eu já tive a oportunidade de te assistir graças à pandemia, por meio virtual, várias vezes esse ano já, o ano passado, e eu sempre tenho uma dúvida, e agora, pela segunda vez, eu te ouço falar nessa sobra de dinheiro de $11 milhões não utilizados
em função de o Rotary ter deixado de gastar. Então, isso aí é uma economia, né, que se faz. E eu pergunto se 7 milhões já foram gastos nos projetos, o que sobrou não poderia ser investido para desenvolver uma publicidade dos projetos do Rotary Internacional, a fim de se obter um aumento no quadro associativo? Olha, Denise, é uma boa pergunta. Eu acho que uma proposta de investir em publicidade no Rotary ela é muito difícil. O pessoal é muito conservador com relação ao investimento de publicidade. Não há hesitação nenhuma em mandar o dinheiro para o projeto, mandar o dinheiro para o clube ou para o distrito. A aprovação é imediata. A aprovação de 7,5 milhões de dólares aconteceu em 8 minutos. Agora, pode ser que uma proposta dessa venha agora à mesa, porque haverá uma outra rodada, não tenho dúvida, porque a economia continua acontecendo, nós não estamos gastando, a economia vai se acumular também. Pode ser que venha alguma proposta nesse sentido dos curadores para o board. Mas eu não vejo assim muita aceitação numa ideia para investir em propaganda. O Rotary é muito reticente. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que a gente deveria ser mais agressivo. Eu acho que nós deveríamos propagar melhor o que a gente faz de bom no mundo inteiro. E isso certamente propiciaria a entrada de mais associados, de novos rotarianos. Mas a turma lá é muito conservadora. É difícil a gente conseguir quebrar alguns paradigmas na utilização do dinheiro dentro do orçamento do Rotary hoje. Que pena, né? É. Porque o tempo mudou. Eu falo isso com franqueza, porque eu muitas vezes sigo a maioria dos votos, mas eu sou derrotado numa boa quantidade deles. Eu, por exemplo, fui derrotado agora na questão das viagens, dos governadores que queriam cortar a verba dos governadores. Eu fui contra. Eu falei, os governadores são gente crescida. Eles não vão colocar os rotarianos em perigo de vida conscientemente. Se eles pararem de viajar, vocês podem esquecer o quadro associativo no Brasil. Eu fiz esse tom de ameaça para o presidente e para o staff que propôs a medida. Quando eu falei para os governadores 2021 dessa decisão, eles simplesmente passaram com o trator em cima de mim. Eu fui obrigado a defender a posição porque, apesar de ter sido derrotado, uma vez o board emitiu uma decisão, eu sou, por estatuto, obrigado a defendê-la. E eu defendi. O Rotary está examinando a saúde do rotariano. Mas uma redação mal feita da cláusula terceira da decisão dava a entender que, se fosse do bolso do governador, ele podia viajar. Então, a pergunta que me fizeram, muito procedente, foi a seguinte, quer dizer, Mário, se for com o meu dinheiro, eu posso matar rotariano à vontade. Se for com o dinheiro do Rotary, eu estou impedido de matar rotariano. Então, eu muitas vezes, eu briguei tanto, e os meus governadores brigaram tanto, escreveram carta para o John Hilco, escreveram carta para o presidente. Isso aconteceu também em outros rincões do mundo, não foi só no Brasil, porque eu não fui o único voto. Foram 5 votos contra 14 que endossaram essa restrição de viagens até 30 de junho. O assunto vai voltar à apreciação do board dia 2 de março. Vai voltar para a mesa. O Rotary é uma instituição democrática. Eu não posso impedir os meus governadores de se manifestar. Essa questão de propaganda, eu sei, eu fui homem de propaganda. Eu tive empresa gráfica durante 43 anos. Eu trabalhava para a propaganda. Eu sou um firme crente na propaganda, na publicidade, na divulgação. Mas a nossa entidade ainda tem um longo caminho a percorrer com relação à verba publicitária. É uma mudança de mentalidade, vai levar um tempo. Já está no caminho. Hoje é mais fácil defender essa tese do que 20 anos atrás, quando ela seria rechaçada de pronto. Hoje não, hoje já há mais espaço para discussão. Mas é uma evolução geracional. Né?
É uma evolução geracional. Obrigada. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Vamos aproveitar a presença do nosso ilustre companheiro. O diretor Mário. Diretor Mário, com relação a essa questão da viagem do governador, a decisão é no sentido de não fornecer verba, mas não no sentido de proibir. Vamos dizer assim, se o distrito tem recursos e entende que o governador deve viajar, não está proibido. Apenas não será abonada a despesa. Perfeito. Exatamente. O que inclusive provocou essa reação irônica, né, e procedente. Disse assim, bom, Mário, então, se eu continuar fazendo o meu trabalho, para o qual eu assumi um compromisso. Eu tenho um compromisso escrito com a RI, DQA, Fundação Rotária, estão me impedindo de fazer o meu trabalho. Quer dizer, se eu continuo fazendo o meu trabalho às minhas expensas, tudo bem. Agora, com o dinheiro do Rotary eu não posso. E o que é o dinheiro do Rotary, se não o meu dinheiro que foi colocado lá na forma de per capita? Porque essa é outra questão. O staff usou malandramente, como se eu não fosse advogado, a palavra Rotary's Money, o dinheiro do Rotary. Eu bati no secretário-geral, falei, John, eu não sou inocente. Rotary's Money é uma abstração. É como dizer o dinheiro do governo brasileiro. Não é o dinheiro do governo brasileiro, é o nosso. Porque o governo brasileiro não gera um centavo de nada, só despesa. Eu falei, o staff do Rotary não gera um centavo de nada, só despesa. O que você está dizendo que é o dinheiro do Rotary, na realidade, é o meu dinheiro. É o dinheiro dos 31 distritos do Brasil, dos 14 da América do Sul e dos 530 do mundo inteiro. 1.200.000 rotarianos, $70 por cabeça por ano. Esse é o dinheiro que vocês estão falando que é o dinheiro do Rotary? Para mim não é, não. Para mim esse dinheiro é do rotariano. Ele nos delegou a tarefa de utilizar esse dinheiro. Mas isso não nos dá o direito de trancar ou liberar quando nós acharmos que é conveniente. Nós temos que escutar o que eles têm a dizer. Porque eles são nossos sócios nesse dinheiro. Obviamente não foi uma resposta muito bem-vinda, mas como eu já tenho alguns embates, eu não sou deseducado. Eu nunca fui deselegante ou deseducado. Mas não quero me enfiar goela abaixo conceitos que são manipulados falaciosamente. Né? Isso é uma falácia. E eu chamei esse nome de falácia. Falei, isso é uma falácia. Você está usando uma figura de linguagem. Mas o staff já me conhece. Ele sabe que eu não sou osso muito fácil de roer. Obrigado. Tá ótimo. Mais alguma pergunta, gente? Só uma coisinha, diretor. Qual é o nome da fundação? É Otto, que fez a doação dos 10 milhões no Otto? Eu não consegui. Otto, aquele UE comercial, né? Otto e Fran Walter Foundation. Otto e comercial, Fran, de Francisco, né? Fran Walter Foundation. Eles deram 10 milhões de dólares na terça-feira. Walter. Ok. Walter, né? Com W. Ok, obrigada. E é uma doação interessante, porque não foi feita pelo dono, porque o dono morreu, e a dona também. Foi feita por executivos que receberam dele a missão de empregar o dinheiro honesta e criteriosamente. Como executivos, eles estão olhando a Fundação Rotária como business, como negócio para investir a grana deles. Se eles tivessem opção melhor, eles investiriam. O que é uma chancela de credibilidade para a Fundação Rotária no adulto. Diretor Mário, uma pergunta. Esse tipo de doação está acontecendo no Brasil? Está sendo feito um trabalho para isso?
Eu quando comecei como curador, a gente conseguiu fazer aquela doação da Sônia Fernandes, Sônia Esteves. Foi de $1 milhão, era para ser $3 milhões. A diferença de 2 milhões, a Fundação Rotária recusou. Ela recusou porque estava constituída em imóveis. Ela só aceitou receber a parte cash, só o dinheiro líquido depositado em banco. É uma excrescência. Eu lutei 2 anos e meio para receber esse $1 milhão e, num determinado momento, o advogado-chefe do Rotary, Steve Rothburn, falou para mim: Mário, eu vou desistir. Eu não quero receber nada para não colocar a Fundação Rotária em vulnerabilidade. Falei, mas você é um poço de ignorância, porque dinheiro vai ser transferido para a Fundação Rotária no Brasil e não tem essa, não tem problema, dinheiro é dinheiro. Você não vai ter imóveis já, você já abriu mão dos imóveis. Com um pequeno detalhe, nos Estados Unidos eles aceitam imóveis. Então a regra que vale lá não vale cá. A alegação deles, que no meu modesto entendimento é meio furada, é que eles têm completo domínio da legislação americana e aqui do Brasil não. Tá bom. Seria válido se eles não tivessem um escritório de advocacia chamado Ariosvaldo de Matos Filho, o Matos Filho Sukodolski, que é um dos melhores escritórios de advocacia de São Paulo, pagos regiamente pelo Rotary para cuidar das questões civis, tributárias e criminais envolvendo o Rotary no Brasil. Então, tem uma assessoria jurídica muito forte. Agora, com esse árduo case, né, de sucesso, que é um case de sucesso, nós descobrimos o caminho das pedras. Como fazer isso, não só aqui no Brasil, mas lá na Fundação Rotária, para que futuras doações de porte sejam aceitas. O caminho é esse. Eu já falei isso para o Marcelo, já tive uma longa conversa com ele. Vocês têm que trabalhar em várias frentes. Uma frente de microarrecadação, arrecadações pequenas, constantes, do povão, 50 mil rotarianos no Brasil. E vocês têm que ter uma equipe que desenvolva contatos empresariais e apresente a Fundação Rotária como uma opção de investimento válido. Eu, por exemplo, dei para ele 2 nomes. Um nome é um cara chamado Eli Horn. Eli Horn, por suposto, um judeu, é o dono da Cirela. Ele tem um pequeno patrimônio avaliado em $900 milhões. E ele já decidiu que vai doar, com a anuência dos 2 filhos homens dele, 60% do patrimônio dele. Ele vai doar $540 milhões do patrimônio dele. A Fundação Rotária tem que estar na fila, não tem? Eu não quero os 540 milhões. Se ele der 30 milhões para nós, já é uma fortuna. Né? E nós temos projetos, nós temos credibilidade. Então, eu falei, olha, vocês têm que ser absolutamente pontuais. Vocês têm que ser absolutamente pontiagudos no objetivo. Não dá para você falar, olha, nós vamos fazer essas 150 empresas. Não. Elejam 5 empresas ou 10, 5 pessoas para quem a gente possa fazer uma apresentação da Fundação Rotária pessoalmente. Não vai falar com o gerente de desenvolvimento ESG, não, lá. O Environment, Sustainability e Governance. Esse daí é o cara pago. Vai falar com o dono direto. Se o dono se sensibilizar, ele manda correr escada abaixo, como foi o caso do Jaime Garfinkel da Porto Seguro. O Jaime Garfinkel já doou $770 mil da Porto Seguro para a Fundação Rotária no Brasil. Nós temos que ter outro Jaime Garfinkel aqui no Brasil. Né? De caras que têm muito dinheiro, não tem como gastar, que ninguém vai gastar $1 bilhão, e tem uma disposição a retornar uma parte disso para a sociedade que lhes deu tanto. Eu acho que esse é o caminho. Mas o Marcelo já está devidamente brifado e ele é muito sistemático. Ele é metódico, ele está desenvolvendo um plano de trabalho. Eu tenho certeza que ele vai
surgirão outras Sônia Fernandes e outros Porto Seguro, com certeza. Agora, nós precisamos do distrito para que identifiquem, né? Porque cada distrito tem um ou dois. Eu não compro essa história vagabunda de que o distrito é pobre. Para mim, não tem essa balela. A última vez que eu vi essa conversa foi lá no Mato Grosso. O cara em Tangará da Serra falou: mas nosso estado é pobre em comparação com São Paulo. Seria verdade se eu não tivesse visto 10 colheitadeiras da John Deere de soja de $1 milhão e $200 mil cada uma no caminho, numa única fazenda. E no estacionamento do hotel Resort, onde ele estava fazendo o PETS, que eu fui lá no PETS para dar aula para eles, tinha umas 150 picapes, a mais vagabunda era uma S10 de R$150 mil. Eu falei: esse dinheiro veio de onde? De droga? Vocês estão traficando cocaína? Então não venha me contar essa história de pobrezinho, porque eu sou macaco velho. O dinheiro existe. Vocês precisam dizer onde está, mas que existe, existe. Porque é uma desculpa muito fácil, né? Meu distrito é pobrezinho. O distrito lá de Fortaleza também era pobrezinho, 44,90. A Maria Vital deu $250 mil, a pobrezinha da Maria Vital, que foi governadora junto com o Oswaldo. Estava lá enrustida, precisava ser cultivada, desenvolvida. Ela não roubou $250 mil, ela tinha os 250 mil. Aliás, ela tem muito mais. Sim. Ela tem mais. Mas ela deu 250 mil. Deve haver alguns no 4670 com perfil semelhante. Ele não vai dizer que vai oferecer para você. Você tem que ir lá, cultivar, entender, desenvolver. Mas vale a pena, porque quando vem, a bolada é grande. Com certeza, diretor. Eu acho que... Isso já é estratégia de vendedor. Estratégia de vendedor de carnê do Silvio Santos. A questão é, como tu falaste, né? A gente precisa estar em todas as frentes, né? Das pequenas, né? Das micro doações e também estar à frente a descobrir estes diamantes, né? Essas pessoas que têm o potencial, um futuro potencial, que vão fazer uma doação de bem expressiva. É isso aí. Tem um longo caminho, tem uma estrada de oportunidades. Nós não estamos nem no quilômetro 3º ainda. Nós estamos gatinhando nisso. A primeira grande doação foi feita agora com a Sônia Fernandes. Me levou quase 3 anos entre diretor e curador para chegar lá, mas prova que o caminho é factível. Com certeza. Jairo? Eu gostaria só de ver a possibilidade, como eu não entendo muito disso aqui, né? Porque assim, quando você falou que essa doação de $10 milhões é uma chancela, era exatamente o que eu estava pensando. Se as pessoas, os empresários, as pessoas que têm dinheiro, que podem colaborar com a Fundação Rotária, eles têm algo concreto em mãos, eles enxergam algo que diz: olha, fulano doou, ciclano doou, beltrano doou, existe aqui uma empresa que foi feito um trabalho, que as pessoas já morreram, deixaram dinheiro para eles e pediram que fosse para algo muito sério. E eles escolheram o Rotary, escolheram a Fundação Rotária. Não é uma coisa assim: a gente não tem para quem, vamos dar para esse aqui mesmo. Não foi isso, né? Então, será que teria como a gente ter em mãos alguma documentação assim, bem robusta, para quando a gente fosse procurar empresários aqui de Canela, por exemplo, né? Ou qualquer empresário aqui do distrito, para poder convidar para ser uma empresa cidadã ou para fazer doações para a Fundação Rotária, que a gente chegasse e mostrasse: olha, tem isso aqui já aconteceu, é um pouquinho da nossa história, só para eles terem uma noção, não para dizer assim: vocês não precisam, vocês já ganharam isso. Não, pelo contrário. Opa, peraí, o negócio aqui é muito sério, e nós vamos aqui, a gente vai fazer essa doação para eles, porque a gente sabe do que o Rotary é capaz. Tem como a gente ter eu não sei se poderíamos chamar de um portfólio assim em mãos? Tem, claro. Certamente a Fundação vai montar um PowerPoint, né, em cima desses eventos aí que aconteceram e que eu acabei de relatar alguns. Certamente. Então, é a questão da... Peça diretamente ou para o Marcelo ou para o Celso Campos.
O Celso é o coordenador assistente da Fundação Rotária do Sul, do 4652. Peça a ele para montar uma apresentação. Ele fatalmente vai pedir isso para o Chimuta, que fatalmente vai pedir para o Marcelo. Ou então você já pede para um e copia os dois na sequência. Entendeu? E fala que eu sugeri. Se você falar que eu sugeri, eles têm medo. Eu tenho os contatos deles, eu posso pedir. Então. Eu boto... não, o diretor Mário que sugeriu aí para você. Sim, eu boto como fui eu que indiquei todos eles, então eles sabem que a expectativa é grande. Eu vou botar em negrito embaixo da mensagem, tá? Pode pôr. Senão ele vai cobrar pessoalmente. Tá bom. Gente, porque, governador, já que a gente está em uma reunião de GA e a gente está falando do nível distrital, né? É porque às vezes eu confundo um pouco aqui, porque o Israel é o presidente do meu clube, né? A gente pensa em clube, mas tem que ver agora como distrito, que a gente tivesse um momento para a gente conversar a respeito disso com todos os governadores assistentes, nem todos puderam estar na reunião, para a gente levar isso para os grupos, e nós poderíamos fazer de uma forma, como é que eu poderia dizer, e fugiu a palavra agora, mas que todo mundo fizesse da mesma forma, sabe? E a gente fizesse essas apresentações para os empresários. Pegamos, fazemos a apresentação e vamos atrás, nós temos que passar o chapéu, nós temos que pedir, porque, como o Mário estava dizendo, eles não vão vir oferecer. Né? É verdade. Eu acho muito pertinente. Quem pode montar isso também, viu, Jairo, é a BTRF. A turma do Mauro Duarte, do Renato Terra, do Marcos Franco, da Maria Vital. Eles têm o máximo interesse em montar. Ele já tem, né, um material de divulgação, mas em adensar isso com essas informações mais recentes, em termos de grandes doações, também é uma ferramenta importante para a BTRF. Você tem razão, tem que ser uma apresentação uniforme, senão cada um fala um ditado, cada um fala uma informação. E a destinação também, né? Esse dinheiro veio e foi destinado para isso. Né? Isso é tão importante quanto. Agora, os projetos da Fundação Rotária do Brasil, em termos de divulgação, eu mandei um link de mais de 60 matérias de imprensa nacional, só nesse ano passado, para todos os governadores desse ano 2021. Então, quem fala assim, bom, quem que são vocês? Você coloca lá, Rede Globo, matéria tal, Rede RBS, matéria tal, a Rede Telecentro, matéria tal. Isso está de posse do governador de vocês. Esse link foi listado pela Áurea dos Santos, que é a coordenadora do staff, né? Ela é funcionária do Rotary aqui em São Paulo. Ela que compilou todo esse material que saiu na grande imprensa sobre projetos do Rotary. Às vezes você não precisa nem falar, você põe lá um vídeo de 1 minuto, é autoexplicativo. Faz uma apresentação curta, põe 2 vídeos de 1 minuto e meio cada um, com uma reportagem nacional, eles vão saber que não estão lidando com uma instituição de brincadeira. Diretor, vou lhe pedir depois por WhatsApp, se tu puder me enviar este link para mim ter acesso. Eu copio você com aquilo que eu copiei para todos os governadores de 2021, eu copio você. Porque eu acho uma das ideias que eu tenho para justamente a gente aumentar a nossa doação de Fundação Rotária é a questão de utilizar o que o Rotary já fez. Essa é a melhor propaganda. Aonde o Rotary apareceu, aonde o Rotary investiu, o que o Rotary faz com o dinheiro. Esse é o melhor jeito de mostrar. Hoje apareceu, por exemplo, uma reportagem sobre um projeto. Você quer ver? Eu recebo aqui o dia inteiro, essa tranquilo. No Instagram do Rotary Internacional, hoje, saiu um projeto do financiamento Rotary Clube de Teresina, Fátima, que realizou um projeto que beneficiou 350 famílias, 1.750 pessoas. Doação de testes de Covid, kits de higiene, máscaras informativas. Olha como é que aparece. Está no Instagram do Rotary.
rotariano com o jaleco, com o logotipo do Rotary, andando e fazendo coisa. Não tem ninguém bebendo, não tem ninguém fazendo festa, não tem ninguém vestido de gala ou em terno com gravata de seda. É trabalho. Essa é a imagem que a imprensa capta e que o investidor capta. Gente que faz coisa, não celebra. A celebração a gente faz entre nós, intramuros, não tira muita foto, não cai muito na mídia social para não ficarem criticando, dizendo que nós somos um bando de comilões. Nós temos que ser conhecidos por essa imagem aqui, de gente que trabalha. Está no Instagram do Rotary Internacional, me mandaram lá de Everson, do Brasil. Então, esse é o resultado do nosso trabalho. Essa é a imagem pública que nos interessa. Com certeza. Pessoas em ação, né? Trabalhando. É isso aí. É isso aí. Companheiros, mais alguma pergunta? Senão vou liberar o nosso ilustre. Maravilha. Obrigado pela oportunidade, eu estou sempre à disposição. Tá ótimo. Diretor Mário, então, agradeço muito a tua atenção. Vou te incomodar de novo, tu vai aparecer mais vezes por aqui, tá? E quando puder, presencialmente, pode vir e ficar aqui em casa. Ah, legal, obrigado. Eu não faço questão de ser incomodado, porque normalmente os governadores que mais me incomodam são os que mais resultados apresentam. Então, não é problema. Aqueles que fogem de mim é que eu tenho medo, que eu ligo, o cara não está, não retorna e-mail, não participa do Zoom, vai se escondendo. Esses aí é que eu fico preocupado. Tá bom. Diretor, deixa eu dar um depoimento aqui. O Israel fez um convite, que pode ficar na casa dele. Eu aconselho, porque ele faz um café da manhã maravilhoso para a gente. Faz o quê? Um café da manhã. Ele levanta cedo e prepara um café da manhã maravilhoso. Experiência própria. Vale a pena. Colonial, é? Exatamente. Faz isso. E a Irina arruma o quarto. E o Julio Maravilha. O Julio Com certeza. Ao fim dessa pandemia maledeta aí, nós vamos passar um tempo aí no Rio Grande do Sul, com certeza. Pode. Bom, eu sou um apaixonado por vinho, né? E um dos meus avós veio de Vacaria, então eu tenho um pezinho aí também. Legal. Tá ótimo. Mas quando vem em Porto Alegre, tem vinho lá em casa também, eu viu? Sei. E tem posada também. Em Cachoeirinha também tem, viu? Nossa, aí já dá para fazer um roteiro aí. Fazer um roteiro. O Marcelo Reich, viu, uma vez esteve na nossa casa, ficou lá, só que ele não dormiu na nossa casa porque não tinha cama com comprimento suficiente para ele. O tamanho dele. Até hoje a gente brinca com ele, que ele não ficou lá em casa porque a cama era muito curta. Eu teria o mesmo problema, porque nós somos do mesmo tamanho. Ai. Olha aí, Israel, te prepara. Já vou me preparar. Então. O negócio é comprar uma cama, hein, gente? Comprar uma cama maior. Gente, vou aproveitar. Não, bota uma mesa auxiliar no fundo. Vou aproveitar. Então. Grande abraço. Um abraço a Denise, Omar. Obrigado, Doce. Obrigado, diretor. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Quis trazer uma pessoa para dar mais uma inspirada na gente, nos trazer informações quentinhas, né, do que está acontecendo com relação à Rotary, Fundação Rotária, né? Muita coisa mudou, mas temos bastante trabalho pela frente. Então, essa questão das doações macro, né, eu acho que é um trabalho que vai ser de formiguinha, mas a gente tem que começar de alguma maneira, porque vai dar resultado, né? Nosso estado é um estado muito rico. Eu tenho certeza que se a gente conseguir chegar nas pessoas certas e que essas pessoas tenham o acesso e vejam a credibilidade que a gente tem, vai dar muito retorno. Tá? Não quero me demorar muito também. Eu sei que alguns já estão na praia, outros estão a caminho, outros estão descansando, né? Então, a cada encontro que a gente está fazendo, eu estou tentando dar um pouquinho mais de informação, de inspiração para vocês, né? E é sempre tudo meio assim de surpresa, né? Para
fazer vocês estarem aqui na reunião. É só no dia que divulga e um pouquinho antes de começar. Tá? Na semana que vem, nós temos de novo, né? Não vou dizer quem é, só na sexta. Mas vou aguardar vocês, então espero que tenham um bom fim de semana. Depois no grupo eu vou colocar o resuminho de hoje e algumas informações novas. Obrigado pela presença de todos. Um abração. Bom fim de. Abraço, bom fim de semana. Um abraço a todos. Obrigada. Bom fim de semana. Boa noite. A coisa mais importante foi a da Tânia, hein? Eles têm o café da manhã lá. Moro perto, eu vou lá. Só chegar, passando a pandemia, querendo vir, só chegar, tá? Vamos lá. Tô indo fazer um pro grupo todo. Não, todo mundo junto não cabe, tem que organizar. Claro que é vir, mas já que convidado para vir jantar, não vem. Ele mora do lado. O Jairo está assustado, Irina. Não, o problema é que eu acho que ele quer o pernoite, tá? Eu acho que ele tem o café da manhã. Eu acho que é isso. Eu acho que eu vou pro café. Boa noite, pessoal. Boa noite. Rael, parabéns. Olha, essa de trazer o diretor foi uma grande sacada. Top, hein? Preparem-se que vem Agora, mais. o próximo deve ser o presidente do RI. Vê se tu consegue trazer um indiano aí. Olha, boa noite, pessoal. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas nós tentamos. Boa noite. Aí. Tá? Tchau, tchau. Boa noite. Parabéns, bom fim de. Obrigada. Boa noite a todos, bom final de semana. Até sexta. Até a sexta.